para a honra e glória do Senhor. E você que está aqui, né? Eu queria pedir assim que você prestasse bastante atenção. Eu falei aqui no início, preste atenção, por favor, enquanto os demais vão sentando. Gente, o que muda a nossa vida não é um altar, não é uma igreja bonita, não é os louvores. O que muda a nossa vida é quando a palavra entra, amém? É nítido notar um cristão, a transformação de um cristão, quando ele recebe a palavra e a palavra frutifica. Cada culto a palavra vai frutificando e essa pessoa vai se transformando. Então hoje no culto de ceia eu estou muito feliz, é o último culto de ceia do ano, são 12 ceias que a gente fez esse ano, e que eu lembre, eu estava aqui em todas elas pregando e ministrando a palavra. Então é muito bom encerrar o ano cumprindo a vontade de Deus. Abra comigo em Lucas, por favor, 1. Eu vou falar um pouquinho, dar uma pincelada de Lucas, falar um pouquinho o que Deus quer com a gente. Lucas, ele foi, na verdade, ele não foi um apóstolo, ele não foi um discípulo, ele era um gentil no qual os apóstolos, né, converteram ele era um médico. E depois de convertido, Lucas se tornou realmente uma testemunha ocular de tudo que ele viu. Eu imagino que é assim que Deus espera que nós somos, né? Depois que a gente se converte, né, ao Evangelho, a gente seja esse testemunha ocular do Evangelho. E Lucas como médico, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas olha só, a conversão não é para mim, eu tenho a minha carreira, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, querido, conversão, se converter a Cristo, é todos aqueles que necessitam do céu, que precisam morar no céu. E Lucas 1, né? Deixa eu virar aqui a página. Ele escreveu uma carta, ele estava escrevendo essa carta a um amigo dele. Tendo, pois, muitos empreendidos de pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos e presenciaram, desde o princípio foram ministro da palavra. Apareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo já informado minuciosamente tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já foste informado. Ele estava escrevendo para um amigo dele. E hoje, quando eu estava lendo essa palavra, eu fiquei pensando assim, será que você tem escrevido para os seus amigos a respeito de Jesus? Será que você tem dado testemunho a respeito de Jesus? Será que você tem marcado as pessoas com o que Deus fez na sua vida? Ou quem é Jesus para você? Porque Lucas, ele escreveu para um amigo, e hoje nós temos essa carta dele, nós temos esse evangelho que ele deixou para nós. O que você tem deixado para os seus amigos? O que você tem falado de Jesus e testemunhado para as pessoas? Porque, querido, a palavra de Deus diz que nós falamos do que nossa boca fala, do que o coração está cheio. Se você chegar perto de mim, eu vou falar 10 palavras, e a 9, com certeza, e a 8, eu vou testemunhar Cristo. Por quê? Porque Ele mora em mim, amém? Você tem testemunhado Jesus na tua vida? E ele testemunhou, e ele falou no 1, né, do 1 ao 4, depois ele falou aqui do nascimento de Jesus. Se você seguir a história, ele falou do nascimento de Jesus com detalhes, ele contou com detalhes o nascimento de Jesus. Depois, ele também falou da apresentação de Jesus. Hoje vai ter criança para apresentar aqui, e está aqui escrito em Lucas, como é que foi a apresentação da criança de Jesus, até para que você fique bem informado. A Bíblia não fala de batismo de criança. A Bíblia fala de apresentação. O próprio Jesus foi apresentado com 8 dias. Ele foi apresentado no templo. Ele foi apresentado e ele foi batizado com 30 anos. Porque batismo significa imersão. Imersão dos pecados, deixar a velha criatura. E como um bebê não sabe o que está fazendo, então o bebê, ele é apresentado. Então foi isso que Lucas estava falando aqui também. Depois Lucas também falou da genealogia de Jesus, né, que você vê logo em seguida aqui, também tem, né, sobre isso. E às vezes as pessoas passam de largo aqui no 3:23. Você sabia como que veio de Adão até Jesus? É muito importante você ler ali também, como que Adão pecou lá no Éden, né, e nós passamos todos os profetas, reis, apóstolos e tudo, e chegamos até Jesus. Então Lucas explicou direitinho tudo isso. Ele tinha prazer. Depois em Lucas 4, tá? Eu vou chegar já onde que Deus quer. Mas em Lucas 4, depois que Jesus foi batizado, aqui no 3, ó, no 3:21 aí, Gabriel. E aconteceu que
como todo o povo se batizava, sendo Jesus também se batizou, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo, como uma pomba, ouviu uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, a quem tenho prazer. Na hora que Jesus se batizou, os céus abriu, os céus se rompeu, totalmente rompido, e uma voz do céu disse assim: olha gente, escute aí, esse é o meu filho que desceu do céu, é o meu filho no qual me dá prazer. E logo em seguida que ele foi batizado, ele foi no 4, a palavra de Deus diz assim como título, é a tentação de Jesus. Jesus foi tentado. E às vezes eu me deparo e as pessoas dizem assim: pastora, eu quero ficar cheia do Espírito Santo, eu quero ter poder, ter autoridade, eu quero fazer a obra, e precisa a gente estar cheio do Espírito Santo. As pessoas pensam que encher-se do Espírito Santo é só profetizar, é só decretar uma enfermidade que sai, ela vai sair, é fazer poder e sinais e prodígios. Não, quando você está cheio do Espírito Santo, Deus vai te colocar no test drive. E o test drive de Deus, você não pode colar não, tá? Não é igual muitas faculdades aí, muita gente passa colando, né? Passa aí driblando. Não, o test drive de Deus é para realmente, se você realmente se converteu. E o que aconteceu? Quando Deus falou com Jesus, Jesus foi para o deserto, né? Lá ficou 40 dias e 40 noites. O tentador, a primeira coisa que o tentador fez em Lucas 4 foi tentar Jesus naquilo que o homem mais odeia. Naquilo que o homem mais... realmente não fica calado, que foi no orgulho. Ele disse assim: se tu és filho de Deus mesmo, então faça isso, mostra para mim o teu poder, mostra para mim a tua autoridade. E como bom humano que ele estava na terra, ele era divino, mas ele estava na terra, ele podia dizer: olha cara, olha aí, vou te levantar a mão agora e vou te consumir, porque eu sou filho de Deus. É o que nós faríamos. Muitas vezes quando a gente é confrontado, muitas vezes quando a gente é caluniado, ou muitas vezes quando a gente é tentado, a gente, em vez de calar e entender o propósito, em vez de entender, a gente briga com Satanás. A gente pega a espada de Satanás e fica cuspindo nele, e aí ele diz assim: eu venci, porque essa pessoa não conseguiu resistir as provas no qual está passando. Então, querido, a prova na tua vida, a deserto na tua vida, que foi Deus que colocou para conhecer você, para ver se você vai romper com qualquer afronta, sabe? E ali ele ficou tentando, 40 dias tentando, na maior fraqueza de Jesus, ele ficou tentando. E quando você está fraco, quando você está debilitado, quando parece que tudo te abandonou, foi aí que Satanás vai tentar. Ele vai tentar para ver se você reage, para ver se você orgulhosamente reage na altivez. E Jesus, lá em Filipenses, diz que nós devemos ter os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Um sentimento de humilhação, sim. Um sentimento de rendição, sim. Um sentimento de fechar a boca quando tem que fechar, sim. Um sentimento de entender que aquela prova é Deus que está permitindo, e você vai sair dali ileso, porque se você passar na prova, sabe, Satanás vai ter que sair da sua vida e os anjos vão te servir. Você pode dizer amém? Só que você diga para alguém do seu lado: você precisa passar na prova. Você quer chegar na faculdade colando, fugindo da escola, fugindo do deserto? Não, querido. Lá em Salmo 126 diz assim: aquele que semeia a boa semente andando e chorando. Diga comigo: andando e chorando. Você pode até chorar, mas você não pode parar. Amém, gente? Você pode até chorar, mas você não pode parar. Por quê? Por quê, pastora? Porque enquanto você vai semeando, chorando, aquilo ali vai regando a sua semente. E aí os feixes vêm com muito mais força. Porque aquele que sai andando e chorando, semeando a semente, voltará não com um galinho, mas com os feixes. Essa semana eu escrevi sobre isso. Eu acho muito interessante, porque as pessoas que passam na prova dando glória a Deus, não tem como, existem feixes preparados. Você pode dizer amém? E agora eu entro então, ainda em 4,14, Jesus foi expulso. Olha só, ele foi tentado, depois ele foi para a sinagoga, para a primeira pregação dele, e ele pregou Isaías 61, sabe? Que está aqui, no 4:18. É Lucas ainda, tá? Eu estou dentro de um livro de Lucas, eu estou dentro da carta de Lucas, para que você não perca a noção do que a gente fala essa noite. Então o 4:18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem tem o Espírito Santo aí?
Só 4? Quem tem o Espírito Santo aí? Diga para alguém do seu lado, essa é a tua missão. Libertar os cativos, né? Anunciar o Evangelho. Não precisa mais que isso, não. E aí quando ele no 21 disse assim, hoje se cumpriu as Escrituras. Por quê? Porque até ali era só uma profecia. Até chegar aquele dia que Jesus pegou lá o pergaminho e falou, só existia uma profecia. Mas naquele dia ele disse, olha, em mim, eu sou esse Espírito. O Espírito está aqui, eu sou esse Deus vivo. Hoje está se cumprindo as Escrituras, eu estou aqui agora. Eu vim à terra para salvar a terra, para libertar os cativos. Então, querido, você que está aqui nessa noite, entenda uma coisa. Não existe religião, não existe placa de igreja que sobe, mas existe aquele que aceita Jesus como único e fiel Salvador da sua vida. E tem isso por princípio, como Espírito Santo como guia. Ele disse, hoje se cumpriu as Escrituras. Então, querido, as Escrituras nada mais é o Evangelho do que Jesus encarnado. O Verbo se fez carne e habita entre nós. Eu sinto Ele aqui nessa noite porque Ele está entre nós. A palavra de Deus diz, onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. E nós temos muito mais que 2. Amém, gente? Jesus está aí manifesto nessa pessoa do seu lado, porque Ele mora dentro de você. Ele mora dentro de mim. Você pode dizer amém? Só que algumas pessoas amavam o que Jesus falava. Algumas pessoas amavam, mas algumas pessoas odiavam. Eu preguei outro dia aqui sobre equilíbrio. Você quer ter os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus? Então diga comigo assim, eu preciso ter equilíbrio. Jesus saía do diabo tentando, entrava na sinagoga, ali tinha um monte de gente que amava o que ele ouvia, mas tinha um monte de gente que odiava. Olha só, no 4:28. 4:28 diz assim, todos da sinagoga, da igreja, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, de raiva. Poxa vida, ele estava pregando ele mesmo. Ele estava fazendo já milagres. Ele saiu de um deserto onde ele foi tentado. Por que as pessoas têm tanta raiva, muitas vezes, quando a gente fala de Jesus? Por que as pessoas se iram? Sabe, muitas das vezes, é porque as pessoas estão no lugar de Jesus. As pessoas, elas estão no trono que é de Jesus. O eu fala mais alto, o ego fala mais alto. Sabe, eu não preciso de Jesus. Olha, você pode ficar bravo essa noite comigo. Eu não estou nem aí se você ficar bravo. Sabe, sem Jesus, que é o caminho para o céu, você não vai para o céu. Você pode rezar, você pode dar esmola, você pode fazer bem aos outros. Não, você não vai. Tem muitas pessoas que se iram, sabe? Quando a gente diz que Jesus é o único caminho, verdade e vida. E Jesus estava se manifestando ali como isso. E ali no 29 diz, e levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, para que a cidade deles estava edificada, para dali jogarem para baixo. Ele, porém, passando no meio deles, retirou. Levaram Jesus para um monte para jogar ele de lá para baixo. Aí já não era mais diabo que estava no monte lá provocando Jesus. Eram pessoas. Estavam provocando. Jesus poderia fazer o que, gente? Presta atenção. Como ele poderia muitas vezes fazer com os nossos pecados, com as nossas mentiras, com as nossas injúrias. O que ele podia fazer? Levantar a mão e do fogo do céu vinha e queimava todo mundo. Podia ou não podia? Podia ou não podia? Ele tinha poder para isso ou não tinha? Ele saiu assim, ó, no meio deles. Fiquem aí com a raiva de vocês, com a ira de vocês. Fiquem aí com esse sentimento de vocês, porque eu estou no outro nível, eu sou muito mais acima disso tudo. Então as pessoas que têm o Espírito Santo, amado, ela está de outro nível. Ela nivela acima da ira, acima das afrontas, acima de tudo. Mas isso é só uma introdução. Vamos para o capítulo 5. Aleluia. Você está aí comigo? Deus é bom? Deus é bom, gente? Você está feliz de estar nesse lugar? Respira fundo e diz, Senhor, obrigado. Meu corpo não queria estar aqui, Senhor, mas eu consegui chegar. Não seja hipócrita, muitas das vezes nem eu quero estar aqui. O corpo quer ir para o x-salada, para a pizzaria, para o shopping, comprar sapato, passear, para a praia. Não é verdade, não? Mas em Gálatas 5 diz que a gente se submete o corpo ao Espírito. Então, o corpo está na corda do Espírito e o Espírito leva para onde Ele quiser. Diga assim, obrigada porque o Espírito me trouxe aqui. Amém, gente? E no 5 estava esse ambiente, Jesus estava saindo desses ambientes todos. Mas Jesus, ele pregava muito.
Ele pregava, ele anunciava a palavra. Eu não entendo como uma pessoa que diz que tem Jesus e não gosta de anunciar a palavra, não gosta de falar de Jesus. Se eu tenho Jesus, eu sou cheia de Jesus, a minha fala é Jesus. A minha fala é dizer para você que Ele cura, que Ele salva, que Ele é bom, que Ele é paz, que Ele tem tudo. Você sabe que Jesus cuida dos mínimos detalhes na sua vida? Dos gostos mais esquisitos que você tem, Jesus cuida dos mínimos detalhes. Você sabia disso? Talvez você está procurando tanta coisa nessa terra. E eu posso dizer para alguém que está aqui nessa noite, Ele está doido para te encontrar e dar aquilo que você está esperando. Aleluia. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Apertando a multidão para quê, gente? Diga, para ouvir a palavra. Aonde Jesus está, a multidão está. Sabe, hoje eu tenho dificuldade, muitas vezes, de explicar isso para as pessoas. A palavra de Deus é que atrai as pessoas. Porque quando a palavra de Deus não atrair as pessoas, deixa eu te dizer, é só um momento de emoção. Quando não é a palavra que te atrai, você vai ficar na igreja um ano, meio ano, depois você vai embora. Ou por que não dizer, você vai até trabalhar na igreja, depois vai entrar em pecado. Sabe por quê? Porque não foi a palavra que te atraiu. Precisa ser. Eu fui atraída pela palavra de Deus. E eu só um versículo quando eu me converti, que Salmo 37:5, não precisa abrir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu me converti com esse versículo. E esse versículo eu entreguei a minha vida para ele. E desde lá, a palavra de Deus me atrai. Querido, ninguém, nenhum lugar deste mundo, por mais que você me ofertasse um mundo desafio, eu não trocaria por um minuto, por uma hora, para ouvir a palavra de Deus. Eu não sei como é que as pessoas, elas dizem que, não, olha só, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, hoje eu quero a palavra, amanhã eu não quero. Queridos, você precisa ser atraído pela palavra de Deus. Eu tenho consciência disso como pastora. Eu tenho consciência que se a palavra de Deus não for atraída no teu coração e você não se apaixonar pela palavra, você vai só passear por essa igreja por um tempo, ou até vai ficar aqui, mas vai ficar em pecado. Então eu vou te dizer uma coisa, nessa noite, abre o teu coração e diga, Senhor, essa palavra de 2 gumes, essa espada de 2 gumes, penetre o meu interior nessa noite, divida o que é ruim, o que é bom, separa tudo, me dá o discernimento, Deus, porque eu quero morar no céu. Amém? Amém, gente? Nunca vá para uma igreja porque o pastor é bonzinho. Nunca vá para uma igreja porque ela é bonita ou feia ou alguém canta bem. Seja atraído pela palavra de Deus. Aqueles que têm fome e sede da palavra, sabe aonde tem esse pão verdadeiro e não consegue ficar aonde não tem. Deus é bom? E viu estar 2 barcos junto da praia, no lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Existia ali um povo maravilhoso que estava comendo da palavra, um povo que estava sendo curado, feliz da vida, porque quando Jesus fala e a palavra entra, há cura, há restauração, há libertação, há liberação de perdão, de traumas. Ali tinha esse ambiente de todo mundo feliz com Jesus. Mas também tinha um ambiente, outro, na verdade, 2 episódios num ambiente só. Existia ali 2 barcos. Será que existia só 2 barcos? Não, a palavra de Deus diz que tinha 2 barcos. E existiam ali pescadores que estavam lavando as suas redes. Eles estavam lavando as redes, não de um dia que eles tinham pescado muito. Eles estavam tão felizes, as redes estavam tão sujas, que eles estavam lavando para ir embora com a maior pescaria. Não, eles tinham vindo de uma noite ruim, de um momento ruim. E eu meditando nessa palavra, Deus fala para mim, ao meu coração, talvez você está encerrando esse ano, e você está até lavando as redes, você está lavando as redes porque você tem que fazer isso. Mas o teu ano não foi tão bom. Você está vindo de um ano de perdas, de um ano no qual você não conseguiu evoluir, não conseguiu estocar, não conseguiu fazer. Talvez você está vindo de um ano cansativo. Talvez você chegou aqui nessa noite e a pastora animada com a última ceia do ano, e talvez você está desanimado, lavando as redes, dizendo, olha, não foi tão bom esse ano para mim. Esse ano as coisas não fluíram.
esse ano eu não realmente estoquei nem no natural, nem no espiritual. Esse ano não está legal para mim. Só que eu posso te dizer uma coisa nessa noite, com toda ousadia e trepidez, que Deus, Ele conhece o profundo interior do teu coração, e Ele já avistou o teu barco, Ele já viu o barco, Ele já viu por que você está assim desse jeito, lavando as redes, como você está. E Ele viu 2 barcos, a palavra de Deus diz que foram 2 barcos junto à praia. Veja bem, no 3 diz que entrando num dos barcos, Ele não disse: olha moço, vem cá, tu está aqui lavando a rede, o barco está aqui do lado, eu vou subir. Não, Ele não. Ele pulou para dentro do barco. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você está aí desanimado, contando os peixes que não recebeu, enquanto você está pensando como é que você vai chegar ao ano novo, o que você vai fazer da sua vida, eu posso te dizer que Jesus já se apressou e pegou o seu barco e entrou nele nessa noite. Ele entrou nele e Ele não está pedindo licença, Ele não está pedindo nada. Ele só está dizendo: eu vou entrar no seu barco, eu vou entrar na sua vida. Sabe, quando Jesus me encontrou, existiam muitos barcos, existiam muitas pessoas que ainda hoje Jesus não entrou nesse barco, mas naquele dia aprove Ele entrar nesse barco, e eu deixei Ele entrar, e eu confiei nele, e eu posso te dizer que a pescaria está sendo maravilhosa. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nessa noite. Não pergunte por que o Senhor quer o teu barco, não pergunte por que o Senhor quer a tua vida. Simplesmente deixe Ele entrar na sua vida. Não reclame. Fique aí lavando as tuas redes. Deixe Ele usar a tua vida. Não pergunte por quê. Porque de algum momento, em alguma hora, a palavra viva que está dentro de você, ou está ali sendo usada em você, ela vai fazer ao contrário. Em vez de usar para os outros, ela vai usar para você. Você pode dizer amém? E existia isso lá. Deus, Ele está pedindo o seu barco essa noite. Enquanto você está nessa desânimo, nesse abatimento, nessa soma de contas, enquanto você está pensando como é que você vai virar o ano, como é que você vai voltar para casa sem os peixes, como que você vai fazer com algumas situações que vieram na sua vida, Deus está dizendo: só deixa eu usar o teu barco. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Simão muito chateado, Simão é Pedro, muito chateado, triste, abatido. Ele podia dizer: Senhor, tu não sabe, eu estou tão cansado, Senhor, eu estou tão desanimado, eu fui para o alto mar, eu sou pescador, eu tenho habilidade, eu tenho inteligência, eu sei com o que eu estou lidando, o meu diploma esse ano não me deu muita coisa, as minhas experiências não me deram muita coisa. Sabe, Senhor, eu afastar agora o barco agora? Não, eu vou levar, eu vou encostar esse barco. Eu não tenho como afastar ele. Muitas pessoas, querido, quando Jesus pede alguma coisa, quando Jesus fala: olha a sua situação, eu não estou bem para fazer isso, nada está dando certo na minha vida, como que eu vou ser útil para alguém? Hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me deu algo para 2023. O Senhor disse: naquilo que tu foi ferida, naquilo que mais tu foi ferido, mais tu foi envergonhado, mais te pisaram, naquele câncer que tu sofreu, naquela situação que tu sofreu, naqueles traumas que tu sofreu, é ali que eu vou trazer abundância na sua vida. Talvez você não quer ouvir mais ninguém, muito menos andar um pouquinho, fazer um pouquinho de esforço para Jesus, porque até agora ninguém te viu. Jesus, tu não está vendo como é que eu estou, Jesus? Estou chegando no final do ano, Jesus. Tu não está vendo como é que está a minha situação? Tu não está vendo como é que está a minha história? Tu não está vendo que as promessas, Deus, não aconteceu? Você não está vendo que eu estou lavando as redes porque nada está dando certo e eu estou a fim de abandonar a pescaria? Eu estou a fim de fazer outra coisa. Não saia da posição que o Senhor te chamou para fazer.
Não saia dali, obedeça a voz de Deus, obedeça simplesmente. Tire o barco da terra, porque Deus não vai falar com você na terra. Há níveis especiais que Deus quer levar a sua vida e você só precisa obedecer. Como sempre, eu não leio nada. Vamos embora. E entrando num dos barcos de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Diga para alguém do seu lado: você precisa afastar um pouco o barco da terra. Você está muito na terra. Você está muito terreno. O que é terra, pastora? Terra, você tem controle. Terra, os teus pés estão aqui, a coisa está acontecendo e você diz: eu não vou morrer afogado. Mas enquanto você segurar o teu controle, as tuas habilidades, não entregar para Deus, Ele não vai fazer, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Todas as coisas que Deus fez na minha vida foi quando eu perdi o controle. Quando o médico disse: não tem mais cura, Deus disse: agora eu curo, porque não depende mais de você. Tire os pés da terra, porque o nível e as coisas que Deus quer fazer com você, você tem que sair daqui. Talvez você está tão firmado nas suas convicções, o teu barco está atracado na tua habilidade. Você é um pescador, você é um professor, você é isso, você é aquilo. Deus não precisa nada disso quando Ele quer fazer. Você não está aqui por causa das suas habilidades, você está aqui pelo amor que Deus tem na minha vida e na sua vida. Tem muita gente apoiada em suas habilidades. Deixa eu falar para alguém aqui nessa noite. Apoiando nas suas habilidades, por isso que você está desse jeito, atracado e não sai do lugar. Tu está atracado e não sai do lugar, porque tu está contando com as suas habilidades da terra. E Jesus ensinava a multidão no barco. Imagine quando Jesus ensinava a multidão dizia: oh, eu fui curado. Oh, glória a Deus, eu era cego, estou enxergando. A multidão estava lá regozijando. E Pedro lavando as redes, chorando. Aqui tem dois tipos de pessoas nessa noite. Há pessoas alegres, terminando o ano, colhendo, já com os feixes voltando. E tem algumas pessoas que estão olhando para mim, estão semeando com lágrimas. Só que eu te digo uma coisa: Deus não perdeu o controle. Ele vai te enxergar, Ele vai dar no momento certo. Primeiro deixa Ele usar o teu barco, deixa Ele ajudar a multidão, deixa Ele trabalhar no coletivo. Ele não esqueceu de você. Empresta o teu barco, deixa Ele usar. Sabe aquele dia de choro que tu não quer vir para a igreja, não quer nem pregar? Sabe aquele dia que tu está mal, ruim, que tudo está caindo ao teu redor, mas você está emprestando o barco, você está emprestando a tua vida para salvar gente? Deus não ficou alheio a isso. Ele está vendo tudo. Ele sabe quando você, debilitado, triste, você continuou fazendo, você continuou deixando Ele falar, deixando Ele ser exaltado, deixando ser pessoas curadas do teu lado, deixando pessoas ser prósperas do teu lado, deixando a multidão alegre no teu lado. Ainda que você estivesse ali lavando as redes chorando, Deus estava usando você. E eu te digo uma coisa: Deus não deve nada para ninguém. A colheita está chegando. Profeticamente eu te digo nessa noite: todas as tuas lágrimas estão no odre, e as tuas lágrimas vão se transformar em bênção que vão derramar sobre a tua casa esse ano, querido. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Primeiro deixa Ele usar o teu barco para o coletivo. Não reclame. Eu anotei aqui: não reclame. Deixa Ele usar o seu barco para o coletivo. Não reclame, que no final você verá. Amém? Jesus ensinava no barco. Quando Ele acabou de falar, Ele disse assim: agora eu estou vendo a colheita aí. Eu estou vendo as pessoas que foram curadas através do seu barco. Eu estou vendo pessoas salvas através do seu barco. Eu estou vendo pessoas indo embora com alegria através do seu barco. Você não reclamou. Você não pediu, você não disse não quando eu precisei de você.
Aqui tem um segredo muito grande. Tem pessoas que quando Jesus pede alguma coisa, até dá, mas vai embora, vai para casa emburrado, não quer mais fazer nada para Jesus. Pega aí o meu barco aí, ó, pega minhas coisas, mas eu estou desanimado, eu estou decepcionado. Tem muitas pessoas olhando para mim, que entraram realmente num buraco, não conseguem sair, porque só entregaram o barco, mas não ficaram ouvindo a palavra de Jesus. Quantas pessoas eu conheço, querido? Porque eu já abri esse culto falando da palavra, porque é a palavra que muda, é a palavra que transforma. Enquanto nós estamos aqui sentados, ouvindo a palavra, Deus está lá no mar, preparando a provisão para mim e para você. Porque o que Ele olha é o nosso coração, querido. Se você está aqui de verdade, de repente você entrou aqui pela primeira vez, escuta uma coisa que eu vou te dizer. Desde o dia que eu conheci Jesus, desde o primeiro dia, eu não desperdiço a palavra. Ainda que eu estou no pior momento na minha vida, eu não desperdiço a palavra, querido. Pedro não foi para casa, sabe por que o milagre aconteceu? Porque Pedro, sabe por que o milagre aconteceu? No final já você vai saber. Porque ele não abandonou o barco, ele ficou ali escutando a palavra. Tem pessoas que estão chegando aqui no final do ano. Por que não dizer até obreiros? Por que não dizer você que é levita, obreiro que está sentado, ou alguém que está aqui nessa noite, está pensando em abandonar o barco? Sabe quando que você vai ter colheita se você abandonar o barco? Nunca. Porque é no barco vazio que Jesus entra e Jesus traz a melhor colheita. Deus não vai dar nada enquanto o teu barco estiver cheio. Você precisa esvaziar-se a si mesmo. Você precisa depender de Deus. Eu digo assim: Deus, como tu é detalhista, como você tem me presenteado, Deus. Aí ele falou: claro, porque agora você não tem mais controle da sua vida, eu que controlo todas as áreas da sua vida. E quando Deus controla todas as áreas da sua vida, Ele só faz uma coisa: é te dar o melhor. Quando acabou de falar, disse: vai para o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Esse nível que você está não é o nível que Deus quer te deixar. Deus tem novos níveis para a sua vida, seja no profissional, seja no natural e seja no espiritual. Deus tem novos níveis, mas você não vai ganhar e não vai ter esses novos níveis quando ainda você quiser ter controle da sua vida. Você precisa tirar os teus pés do chão e depender do Senhor. Pastora, eu até me entrego, mas olha só, se as coisas der errado, eu volto lá para a minha pescaria, eu volto lá para o que eu fazia. Não, querido, mais uma vez eu te digo, Deus só vai te dar quando tu der o controle da sua vida para Ele. É lugar alto. Por que lugar alto? Porque lá você não tem controle. Os teus pés saíram da terra, os teus pés saíram da tua vida, os teus pés saíram de você. Eu quero dizer para alguém nessa noite, a gente está terminando o ano. Faça uma coisa na sua vida, por favor. Tira esse teu orgulho, tira essa tua altivez. Ainda que você seja o melhor pescador, o melhor profissional. Lucas era médico, estava escrevendo isso. Pedro era pescador de uma empresa de pesca. E Jesus disse: me dá aí, eu vou lá contigo. Não, Pedro, mas Pedro podia falar, e ele falou: olha, Jesus, trabalhei a noite toda. Eu trabalhei a noite toda, pode passar o outro, Gabriel, e nada apanhei. Talvez você foi uma pessoa que orou muito esse ano, jejuou muito, veio para esse culto muito, clamou muito, chorou muito, tudo foi muito, passou a noite lá, você sabia fazer, você tinha domínio na coisa, e chegou no final do ano, você trabalhou muito, está cansado muito, e nada tem. Será que alguém está se identificando nessa noite? Será que você deu o melhor lá no seu serviço e o patrão não te viu? Será que você deu o melhor na sua família? A sua família só vira as costas para você? O que você fez muito? Está aqui, trabalhando toda noite, nada apanhamos. Eu trabalhei muito, eu fiz muito. Eu sempre digo, querido, com Deus nunca há perda. Você pode ter trabalhado muito, sofrido muito, orado muito, mas o feixe é grande e a colheita é grande. Jesus disse: vai para o alto mar e lança as vossas redes para pescar. Respondendo, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas que tu me manda lançar a rede.
Mas porque me mandas lançar a rede, e fazendo assim, olha só, seja uma voz de profeta essa noite aí do lado, de baga de profeta. Se ele manda, faz. Diga para eles, diga para alguém do lado, se ele manda, faz. Ainda que você ache absurdo, ainda que você vai dizer, lá não tem nada, lá não tem nada, não tem como resolver o problema do meu filho, não tem mais como resolver o problema da minha saúde, eu já tentei de tudo, não tem como resolver o problema financeiro, estou num caos, estou num buraco. Ainda que você tenha que voltar para lá, o ambiente de dor, um ambiente de sofrimento, um ambiente de sequidão, ainda que você tenha que voltar para lá, eu tenho uma palavra profética para você nessa noite: obedeça a Ele. Obedeça a Ele. Sobre a tua palavra eu irei. Talvez você foi para o alto mar e se deu mal, porque não estava embaixo de uma palavra. Talvez você foi para o alto mar e voltou decepcionado, porque você foi nas tuas forças e nas tuas habilidades. Talvez você se encontre aí lavando rede de barco vazio, porque você não parou para ouvir a palavra de Deus, você foi de qualquer jeito. Querido, tudo que eu tentei fazer com as minhas forças não deram certo. E nem lá quando eu não conhecia Jesus, imagine quando eu conhecia. Quantas vezes eu tive que ir no mar alto, passar a noite fazendo coisa e voltar sem nada, porque eu fui sobre a minha confiança e eu não fui sobre a palavra do Senhor. Oh, Deus está dizendo para você, Max, volta lá, mas volta sobre a palavra do Senhor. Ele disse: eu desconsidero as minhas habilidades e os meus títulos. Um dia eu precisei desconsiderar os meus títulos. Eu achei que 3 diplomas me faziam uma pessoa mais. Eu achei que roupas e sapatos e por que não dizer carro novo me fazia ter mais poder. Por que não dizer casa boa? Por que não dizer as coisas? Eu achava que isso eu teria poder. Eu precisei perder tudo, inclusive a saúde, para que Deus se manifestasse na minha vida e mostrasse quem tem poder. Talvez você chegou nesse final de ano, dia 12 de dezembro de 2022, com teu barco meia boca, vazio. E eu vou te dar uma palavra profética: ande sobre a palavra de Deus. Ande com a palavra de Deus. Nenhuma palavra de Deus volta vazia. Ele vai fazer tudo o que Ele enviou, mas você tem que depender dEle. Disse: lançai. E Simão disse: eu, havendo trabalhado muito, eu estou tão cansado, eu já ia embora. Os meus amigos foram até embora, mas eu resolvi ouvir você. Eu resolvi não só emprestar o barco, mas eu resolvi te ouvir. Quantas pessoas que nem estão mais de uniforme hoje, que já se desviaram da palavra, já se desviaram de Deus, porque só emprestaram o barco, mas não ouviram a palavra. Ele podia não ter recebido nada, se ele só emprestasse o barco e não parasse para ouvir. Porque antes de emprestar a tua vida, Deus quer a tua vida. Deus quer que você se volte com toda a atenção para Ele. Queridos, eu tenho tantas coisas boas nessa terra, inclusive pessoas maravilhosas e filhos, netos. Mas, querida, eu não troco nada, mais nada, mais nada, mais nada pela palavra de Deus. Porque eu sei que embaixo da palavra de Deus eu estou bem guardada e bem segura. E não há uma palavra que Deus não cumpra na minha vida. Às vezes as pessoas pensam assim, eu já vou continuar para terminar aqui. Deus me faz lembrar. Às vezes as pessoas, elas são tão emotivas, ou por que não dizer, balanceadas em suas emoções, que ela depende de um elogio para ficar de pé. São pessoas que não têm equilíbrio emocional nenhum. Se você me olhar bem, se você me cumprimentar, se você me disser que eu estou bem, eu vou ficar bem. Mas as pessoas não se preocupam que Deus, Ele tem a palavra perfeita. Foi cantado aqui que ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu te tenho gravado na palma da minha mão. Existe um Deus que nos ama tanto que você não precisa de bajulação. Você não precisa de elogios, ainda que é bom, claro que é bom, mas você não depende disso.
Quando você entende isso e você não se prende o teu barco no que vão dizer, porque os amigos disseram assim, larga aí, vai lá, vamos em casa, tua mulher está esperando, tu está cansado. Não, ele disse não, já que eu emprestei o barco, eu também vou ouvir, eu também vou ficar aqui. Amém? Mas tem pessoas que também só ouviram, mas não emprestaram o barco. A tua vida, ela tem que servir para um coletivo. Sabe por que a minha vida, os celeiros estão sempre cheios? Porque a minha vida é um barco para a coletividade. Você só está sentado aqui porque além de eu escutar Jesus, eu empresto o meu barco todos os dias. E fazendo assim, no 6, Gabriel. E fazendo assim, diga comigo, e fazendo assim. Exatamente como ele falou. Não vai para o mar alto sem Jesus falar. Não mude de posição sem Jesus falar. Ele não garante a vitória. Muitas pessoas, eu falava outro dia sobre profecia. Que muita gente gosta de profecia. Ah, eu vou lá porque o cara profetiza. E profecia é de Deus. A gente tem que ter profecia no meio da igreja, sim. Mas, querido, não adianta nada eu profetizar para Cris. Deus me usar para profetizar para Cris, se ela não está disposta a obedecer e fazer como Deus está falando. Ela vai só se frustrar. Não queira ir atrás de profecia se você não quer mudar a sua vida e dar a sua vida para Deus conduzir. Porque não vai acontecer nada e você vai ficar com raiva do Evangelho. Por isso que eu tenho muito medo de dizer, eis que te digo. Porque se você não está disposto a fazer como Jesus está falando para você fazer, você vai se frustrar e você vai sair dos caminhos do Senhor. E fazendo assim, está escrito lá? Colheram. Essa palavra aí tem uma chave de revelação. Eles não iam pescar? O peixe se pesca ou se colhe? Não, volta aqui, você está comigo? O peixe se pesca ou se colhe? E por que está a palavra colheram? Como se estivesse na frente de um fruto, de uma árvore, prontinha, uma árvore cheia, e a gente só fosse ali colher. Por que está? Eu vou te dizer por quê. Porque tudo que Deus preparou para você, tudo que Deus tem para mim e para você, já está pronto, é só colher. Enquanto Pedro estava lavando as redes, desanimado, abatido, mas não desistiu do barco, não desistiu de estar com Jesus, não desistiu de servir Jesus. Enquanto Jesus estava ali pregando para a multidão, o cancerígeno sendo curado, os cegos, recebendo a visão, as pessoas indo embora com o filho aleijado, já andando, enquanto todo mundo estava se alegrando, o mar estava se movendo para abençoar Pedro, e ali estavam todos os peixes dizendo, corre Pedro para cá, que eu quero pular dentro do teu barco. Enquanto, querido, eu estou suando, eu estou sofrendo, muitas vezes chego com o barco vazio, muitas vezes eu não tenho força, muitas vezes Deus me pede coisas que eu não tenho vontade de fazer, mas eu não desisto, eu não recuo, eu não reclamo, e Deus fica olhando o nosso coração e o meu coração disposto a servi-lo. Enquanto isso Ele está preparando lá multidão e muita bênção, e os céus se abrindo, e Deus estava lá dando ordem no mar, se junta tudo aqui, porque ninguém vai ter trabalho agora, eles vão pular para dentro, a colheita vai pular para dentro do seu barco. É por isso que 2023, eu sei até que nível eu vou colher. Sabe o que é o nível da tua colheita, Babi? O nível da tua renúncia. Sabe qual é o nível da tua colheita, Marli, 2023? É o nível da tua renúncia. De não desistir quando chegou com o barco vazio. Saber o que fazer, o que vai falar para a família. Não tem nada. Eu sou perito, por que não está dando certo as coisas? Eu sou formado, por que não está dando certo? Deus tinha falado que ia dar, por que não ia dar? Por que eu cheguei no final de ano e ainda não recebi, mas eu estou aqui sentado? Por que ainda não veio a minha aposentadoria, mas eu estou aqui? Eu estou emprestando o meu barco. Você não tem noção. Você está esperando uma quantidade de peixe, você não tem noção. O teu barco vai romper e tu vai servir muita gente com o que Deus vai fazer na tua vida.
enquanto ele emprestava o barco. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que rompia as redes. E se ele tivesse levado as redes embora? E se ele tivesse desistido? Ele lavou a rede, ele lavou, mas ele voltou a botar no barco quando Jesus falou. Ele não pendurou a rede. E se as redes não tivessem no barco? Deixa eu te perguntar, como é que eles iam jogar a rede? Você quer guardar a tua rede? Você quer pendurar a chuteira? Não vai colher. Não vai colher. Eu falava outro dia com meu irmão, quantos verão de 40 graus lá na praia do Rincão, onde que a gente veraneia? 40 graus, 4 da tarde a gente começava a se arrumar para vir para o culto, suando. E ele dizia, para que vocês vão para o culto toda a vida? Para que vocês têm que estar lá? Delega, faz alguma coisa, você não precisa estar lá. Mas eu sabia que enquanto eu empresto o barco e escuto a palavra de Deus, Ele vai cuidando da minha provisão. Eu sabia que se eu não desistisse, não pendurasse a chuteira e não pendurasse as redes, você estaria aqui me ouvindo nessa noite e Deus estaria muito feliz com a tua vida. Colheram uma grande multidão de peixes e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que fosse ajudar, e foram, encheram ambos os barcos, e da maneira tal que quase iam a pique. Sabe aquele barquinho lá que não foi? Sabe aquela pessoa que disse assim, tu vai lá para o alto mar de novo, tu já sabe que tu não pegou nada? Sabe aquela pessoa que talvez ficou caluniando, ficou trancado com o barco lá? Talvez aquela pessoa que foi embora, tomou café, até aquela que te traiu, até aquela que falou mal de ti, Deus quer que você abasteça ela também. Deus quer que você dê para ela também. O que você vai ganhar é tanto, que tu não vai ter onde guardar. O que Deus vai fazer contigo é tanto, que você não vai ter outro jeito de abastecer os filhos das outras pessoas. O que Deus vai fazer com a tua família é tão grande, que muitas famílias serão abençoadas através de você. Ou você dá, ou teu barco cai e estraga, porque tem muita gente que quer guardar tudo para si, e aí fica perdendo, porque você tem que dar. Quanto mais você dá, mais você enche o teu barco. Eu estava pensando e olhando as cestas básicas que estão chegando, e quando eu lancei uma meta de 500 cestas, o pessoal falou assim, tu é louco, pastor? Tu é louco? O que é 500 cestas para Jesus? O que é 2.000 brinquedos para Jesus? Você não tem noção o que Deus vai fazer com essa igreja ano que vem. Você não tem noção. Eu vou te dizer uma coisa, profeticamente, diga para alguém do lado assim, se você quer ser abastecido, se você quer ter o teu barco cheio, fique do meu lado, porque o barco vai encher. E se você não ficar, vai ter outra pessoa do teu lugar, e vai embora cheio, e você vai embora vazio. Fica do meu lado, me ame, fica comigo, porque eu tenho certeza que ano que vem, Jusemar, ano que vem, o que vem do altar vai encher o teu, vai encher da tua família, vai encher de lá, e eles vão dizer, como? Simplesmente porque eu obedeci a Deus e eu fiquei com Ele. Aleluia. E vendo isso, no 8, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, te afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Isso é humilhação. Isso é quebrar habilidades. Isso é reconhecer que não adianta você ter um diploma, porque não adianta você colocar um diploma, andar de carro novo e a tua vida ser destruída. Está na hora de você dizer, Deus, eu tenho um vazio dentro do meu barco, Deus. Eu falava vindo para cá com o pastor de determinadas pessoas que estão felizes com conquista, com um monte de coisa, mas eu duvido que seja totalmente feliz, porque é o único espaço que nos deixa feliz, é o espaço que Jesus precisa preencher a nossa vida. Ele disse,
Afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Pois eles ficaram apoderados de espanto, e todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Sabe, queridos, quando a gente reconhece que nada podemos fazer sem Jesus, quando a gente reconhece que o ar aqui, ó, eu só estou respirando. Sabe por quê? Porque Ele preparou o meu pulmão, Ele preparou as traqueias, e eu respiro. Essa semana a gente perdeu um amigo pastor de infarto, e eu pude ver as fotos dele, quando estourou a veia e o sangue derramou. Querido, se estourar uma veinha da horta, uma veinha do nosso coração, nós já vamos infartar. Se faltar um oxigênio no cérebro, a gente fica gaga, a gente perde o controle, a gente não tem mais controle nenhum da nossa mão. Aqui é tudo tão perfeito para funcionar. Sabe, querido, está na hora de você depender totalmente do Senhor e parar de depender das suas habilidades, dos seus diplomas, do que tu acha, do que deixa de achar. Está na hora de quebrar esse orgulho e dizer: Senhor, afasta de mim, porque eu nem sou digno de estar na tua presença. Sabe por que muitas vezes as pessoas não recebem de Deus? Não recebe o que está lá sendo preparado, porque Deus não quer mais que tu tenha trabalho de pescar, Ele já vai te dar o peixe pescado. Mas você precisa, eu preciso, todos os dias, reconhecer que nós não somos nada sem Ele, que nós não podemos nada sem Ele, que para eu estar aqui nessa noite, eu preciso da misericórdia dEle. E eu te dou a chave nessa noite para tu ter barco cheio. Dependa dEle, se humilhe diante dEle. E aí, e de igual modo, também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus: não temas, agora eu vou te mudar de nível. Não era peixe que você queria? Não era a restauração do teu casamento que tu queria? Não era a cura de um câncer que tu queria? Não era esse trabalho que tu queria com os teus clientes, Babi? Eu já te dei o peixe. Não era uma vida tranquila, Alex, que tu queria? Não era esse casamento restaurado? Não era ver tua filha aqui no altar? Eu já te dei tudo isso. Mas eu te quero mudar de nível. Eu quero que você não fique só pensando nessas coisas. Porque muitas pessoas estão olhando para mim, e muitas pessoas estão escutando nas suas casas. Depois que recebe uma pesca maravilhosa, e se ausenta daquele que nunca devia ter se ausentado. Ele disse: agora eu estou mudando você de nível. Esse nível desse barco cheio, tu está pensando: mas como? Agora eu vou ser empresário, eu vou vender tanto peixe, eu estou rico. Agora que era para ele fazer o pé de meia e não depender mais de ninguém, Deus disse: larga tudo, porque agora eu vou te levar o nível. Agora tu vai ser pescador de homens. Eu recebi isso um dia. Não era um filho que você queria? Não era um casamento que você queria? Não era ver a tua filha daquele jeito lá, Guilherme, daquele jeito com saúde? Então larga tudo, porque Ele quer te nivelar alto, mais alto, bem mais alto. Porque isso aqui, ó, não é nada. O que tu conquista aqui não é nada. Existem coisas muito mais estrondosas, que o dinheiro não pode comprar, que é a presença do Senhor. Eu já te dei o peixe, Pedro. Eu já te dei o que você me pediu. Eu já te dei tudo o que você me pediu. E se Ele não deu ainda, está pronto para entregar. Mas Deus te convida nessa noite. Ele quer mudar você de endereço. Ele quer te mudar de nível. Louvor. Eu me recuso a receber todas as bênçãos do Senhor e ficar contemplando as bênçãos. Eu me recuso. Sim, a gente tem que triunfar. A gente tem que ir para o pódio com as nossas conquistas, sim, triunfar, nos alegrar. Mas isso não pode nos prender. Presta atenção do que Deus está falando com a sua vida. Isso não pode nos prender. Ele não já te deu a fábrica, Ele não já te deu independência. Ele quer te elevar de nível. Ele quer que você trabalhe para Ele, que você pesque homens e para de pescar peixe para essa terra.
se Ele não te deu, a culpa não é dele. Arruma a sua casa essa noite. Entrega o teu barco essa noite. Para de murmurar. Talvez você precise ouvir a palavra e se arrepender dos teus pecados. Mas uma coisa é certa: a colheita está preparada. Só que essa colheita não é para você, que se tu guardar para você vai faltar. Agora se tu distribuir, nunca vai faltar. Jesus é o pão da vida e Ele mora em mim. E quanto mais pão eu dou, mais pão eu recebo. Quanto mais eu sirvo, mais Ele me serve. Fica de pé, queridos. Tem peixes esperando para entrar no seu barco. Tem peixes esperando para entrar no seu barco. E não é peixe pequeno não, querido. Continue emprestando o teu barco. Continue fazendo para Jesus. Um dia semana passada, eu dobrei o meu joelho na minha varanda e comecei a chorar. Agradecendo tudo que Deus tem feito. E eu disse: Deus, é tanta colheita, Deus. Todos os lados está vindo colheita. E Ele falou: eu não posso fazer nada. Porque tu está plantando. Quanto mais tu planta, mais tu vai colher. Então eu entendo o seguinte, que Deus, Ele é obrigado a dar. Ele é obrigado, entre aspas, a dar. Porque quando você não para de semear, a colheita vai vir. A colheita vai vir. Se você semeia na tristeza, na dor, na alegria, na bonança, não importa. Você não pode mudar isso. Mas eu te digo uma coisa: você quer colher muito? Não semeie um dia só. Semeie todos os dias. De repente você está aqui e enfrentou tempestades esse ano. De repente você entrou aqui não com a alegria daquele que está lá sendo curado, mas uma tristeza profunda no coração, cansado como Pedro. Mas esse culto de ceia, eu disse para Deus que tinha que ser profético. Talvez você entrou aqui pela primeira vez e Deus não quer que tu vire o ano dessa forma. Deus quer te colocar na posição. Satanás, ele está de olho no seu barco. Se seu barco não for usado para Deus, ele vai ser usado para outra coisa. Se você não entregar sua vida para Deus, o diabo vai usar de outra maneira. E se você não parar para ouvir Deus, os peixes irão sumir. Eu escrevi com caneta aqui no meu papel. Se você não parar para ouvir Deus, aquilo que está preparado lá em alto mar vai sumir, vai sair. Porque o que Deus quer não é abastecer só o teu barco. Deus quer que você escute Ele. Quero te subir de nível. Um barco sem destino não enfrenta tempestade. Mas um barco que está na direção de Deus, Deus falando, Deus ensinando, o diabo vai se levantar, vai querer parar, vai botar coisas. Mas se você souber do destino que Deus tem para a sua vida, eu só digo uma coisa nessa noite: segue. Vamos adorar a Deus, nós vamos ceiar. Não sei como é que você chegou aqui, mas você pode hoje entregar a sua vida para Ele. Não espera ninguém orar por você, ora você mesmo com Deus. Fala com Ele. Deus quer usar o teu barco para abastecer a multidão. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado. Talvez é assim que você chegou. Se fostas desanimado.
Talvez é assim que você se encontra. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou Pendura a rede, não larga a rede. volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Sabe, queridos, talvez o diabo está dizendo assim: não vai. Lá você já foi envergonhado, maltratado. Lá você já chorou muito. Lá você já se cansou e nada deu certo. Talvez o diabo está falando no teu ouvido assim: não, não, não vai. Deus está falando que é lá. É lá onde que ninguém acredita. É lá onde que nem você acredita. É nesse lugar alto que Ele quer te levar. E Ele quer que você volte com os feixes de lá. Não fique com vergonha, não. Volta pro lugar, querido. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Apaga um pouquinho as luzes. Você sabe, queridos, um dia para curar os meus traumas, os meus medos, as minhas decepções, eu precisei gritar muito para o Senhor. Porque quando Ele nos leva naquele lugar em que a gente foi frustrado, onde que a gente sofreu, onde que a gente cansou, a gente sente muita dor, a gente sente agonia, até palavras parece que soam mal. Mas Deus está falando que é nesse lugar, é nesse lugar, é nesse lugar que Ele preparou para você as maiores bênçãos. Você vai voltar só mais uma vez para esse lugar, porque depois Ele vai te elevar de nível. Pode chorar, pode chorar. Você vai só mais uma vez para esse lugar. Esquece quem está do seu lado, fecha os teus olhos. Se você quer o teu barco cheio, querido, volta para esse lugar. Lugar da frustração, lugar do medo, lugar da ansiedade, o lugar da calúnia, o lugar que você não devia ter abandonado. Talvez o ministério que você não devia ter abandonado, e agora Satanás te prendeu. Eu não sei qual é o lugar, mas a palavra de Deus em Coríntios diz que examine-se o homem a si mesmo. Então examina. Talvez você largou o barco e não escutou mais Jesus, não obedeceu. Talvez você chegou na beira da praia com o barco vazio e você se decepcionou porque você tinha habilidades para trazer o barco cheio. Você tinha habilidades. Você tinha habilidades para trazer muita coisa, mas você não trouxe nada e você está cansado. Deixa eu te falar, esse culto do dia 12 de dezembro de 2022 é profético para alguns aqui nessa noite. Se você entender a palavra, você vai sair desse raso, dessa derrota, dessa agonia que tem vivido o seu espírito, a sua alma. Volta lá aonde você caiu. Volta lá aonde o diabo te prendeu. Volta lá
te caluniaram. Volta lá agora em espírito, fecha os teus olhos. Não fica aqui como espectador, não. É uma ceia diferente. Volta lá onde você deixou o teu ministério. Volta lá. Volta lá, porque é lá que Ele vai te abastecer. É lá que Ele vai fazer. Volta lá, te humilha. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Na noite que Ele foi traído, Ele pegou o pão e disse: esse é o pão que eu vou dar para vocês com o meu corpo, que será moído na cruz do Calvário. Semelhantemente, Ele pegou o vinho. Na noite que tinha um traidor na mesa, Ele pegou o vinho e disse: esse vinho é o sangue que eu vou derramar na cruz. Eu não vou desistir de você, ainda que tenha traição, ainda que tenha mentira. Eu não vou desistir de você. Eu vou morrer naquela cruz, eu vou derramar aquele sangue pela sua vida. Você tem um valor inestimável. Ele não desistiu de você. E Ele disse: fazer isso em memória de mim até que eu volte. Todas as vezes que você comer do pão e beber do cálice, você está dizendo: Senhor, eu concordo com tudo que o Senhor fez na minha vida. E eu concordo com as portas do céu abertas a meu favor. E Senhor, eu estou aqui para fazer o teu corpo realmente funcionar. Eu estou aqui para ser membro desse corpo e fazer realmente o teu reino de Deus progredir. Então, a ceia para mim, ela tem um tremendo significado, porque é em memória de todas as promessas confirmadas na cruz do Calvário, de todas as conquistas do Calvário, em memória de tudo que foi consumado para a sua vida, e Satanás tem que largar. A ceia é isso. Então que nessa noite, quando você vir buscar o pão, depois que você examinou a si mesmo, profeticamente, esse pão hoje, esse vinho, vai entrar diferente dentro de você, vai quebrar cadeias, vai arrancar pecados. Esse pão vai te levar a novo nível. Esse pão e esse vinho vai te nivelar no nível de Deus. Você não será mais envergonhada. Você não ficará mais cabisbaixo, porque Jesus decidiu entrar no teu barco essa noite e te levar a níveis mais altos. Espírito Santo de Deus, pode continuar aquele hino. Espírito Santo de Deus, abençoado está. Eu quero que o pastor fique do lado do Zé. E nós vamos estar aqui como profetas de Deus nessa noite. Não saia do seu lugar se tu não tem convicção daquilo que foi pregado nessa noite. Mas se a palavra entrou no teu coração, e se Deus falou ao teu coração, então o pão vai fazer efeito, e o vinho também. Pegue o pão e vinho. Vamos, louvor. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida, larga tudo e parar. Você pode vir buscar o vinho e o pão se você entendeu a palavra, não há pecado. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu toda a sua
volte para o mar, vou te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir, e quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar, e a sua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você que não pegou e sente que tem que pegar, vem aqui. Jesus, ele sentou à mesa. E Madalena foi lá, aonde que ele estava sentado à mesa, e derramou um vaso de alabastros, um vaso de perfume muito caro. E aquele homem que tinha convidado Jesus para entrar na casa dele e estava sentado com a comida, disse assim: se Jesus fosse Jesus mesmo, não estaria à mesa com essa prostituta. Saberia quem é essa mulher. E Jesus disse assim: você me recebeu? Você não deu água para lavar as minhas mãos? Você não deu beijos, né? Um beijo. E essa mulher, desde a hora que ela entrou aqui na mesa, ela não cessa de me beijar e secar com seus cabelos. Ela deu o seu melhor. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que estão aqui nessa noite, que Jesus está chamando para um novo nível, um novo tempo. E você está dizendo: eu não sou digna. Ninguém aqui é digno. Nenhum de nós aqui é digno. Nós só somos dignos porque Ele decidiu morrer por nós. Então, se você sentir no teu coração que você precisa pegar esse pão e esse vinho, não olhe para o lado. Não olhe para a pastora e nem para os obreiros, que aqui ninguém é melhor que você. Ele está pronto para te lavar, Ele está pronto para te purificar. E Ele está pronto para fazer morada na sua vida. Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, trabalha aqui nessa noite. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar, sabe, queridos? Eu sinto que tem pessoas que saíram das suas casas, não queriam mais nem viver. Você soubesse o valor que você tem e o que está esperando no mar alto, você não pensaria dessa forma. Nós, como boca de Deus nessa noite, nós declaramos que a tua vida ao sair dessa igreja não será mais a mesma. Ao sair desse culto, você subirá de nível. Porque quem te convida é fiel. É fiel para te acompanhar todos os dias da tua vida. Obrigada, Pai, por esse alimento. Obrigada por esse fortalecimento. Obrigada por essa palavra nessa noite. Você vai comer do pão, mastigar bem o pão. E se você ainda quer pegar o pão aqui na frente e o vinho, está aqui na mesa. Pode fechar os olhos e comer o pão, porque esse pão ele vai ser diferente. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que
Mastigue bem o pão, porque esse pão é a carne de Jesus na cruz do Calvário. Você é caro. Você é caro para deixar o diabo te usar. Você é caro para desistir. Você é joia rara na mão do Senhor. Aleluia. E você que já comeu do pão, você pode trocar esse vinho com alguém se você quiser. Profetizar sobre a vida de uma pessoa. Você pode levar essa pessoa ao nível mais alto. Troque o vinho com alguém se quiser. Antenor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Espírito Santo. Espírito Santo. Nós vamos tomar desse vinho representando a pureza, representando apagar os nossos pecados, representando nos santificar para o Senhor. Nós vamos tomar esse vinho, entendendo que essa ceia é especial.